Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou te contar 10 segredos sobre o LE SSERAFIM. Eu separei algumas coisas que talvez você ainda não soubesse sobre o grupo e que a gente descobriu agora através do novo documentário do grupo chamado The World Is My Oyster. O LE SSERAFIM fez o seu debut lá em maio com Fearless e foi só agora que a gente recebeu um documentário de 4 partes contando os bastidores desse debut e dos preparativos que trouxeram o grupo até aqui. E nesses 4 episódios a gente pôde olhar um pouco mais de perto e com um olhar mais profundo sobre o que estava rolando ali nos bastidores, conhecendo um pouco mais dos dilemas que cada integrante estava passando durante essa época e, enfim, os altos e baixos que vêm com um debut assim. Antes da gente entrar de cabeça nesse assunto, não esquece de deixar o like para apoiar o conteúdo do canal, se inscreve se essa for sua primeira vez aqui, vem fazer parte da nossa comunidade, tem muito conteúdo de K-pop por aqui, notícia, reaction, opinião, análise, tudo. E vai me seguir nas redes sociais também, eu tô sempre postando coisinhas novas de K-pop por lá. Eu sou o Fefo Kaires em todos os lugares. E agora sim, bora descobrir coisas que você não sabia sobre o LE SSERAFIM. Primeiro, vamos começar falando sobre a Yoonjin, que quase desistiu de ser idol. Durante o documentário a gente vê que quando o pessoal da HYBE, que é a empresa do LE SSERAFIM, ligou pra Yoonjin para convidar ela para fazer parte desse grupo novo da Source Music, ela estava nos Estados Unidos focando em estudar. E ela já tinha deixado essa vida de K-pop e de idol de lado. A Yoonjin participou do reality Produce 48, e aí depois ela ficou um tempão fora da mídia até a gente ver ela agora no LE SSERAFIM de novo. E ela contou no documentário que várias empresas ligavam pra ela, então ela recebia muita oferta pra voltar pra indústria do K-pop, pra debutar em algum grupo. Inclusive eu quero jogar a questão aqui pra vocês. Que empresa será que chamou a Yoonjin pro seu grupo? Tipo, você consegue ver algum grupo que debutou nos últimos 3 anos que a Yoonjin poderia fazer parte? Será? Deixa aí nos comentários quem você acha que chamou ela. E ela contou que recusava as ofertas porque na cabeça dela estava muito certo que ela tinha deixado o K-pop de lado, que ela ia fazer uma faculdade agora e seguir a vida dela. Até que o pessoal da HYBE ligou, contou que estava produzindo o LE SSERAFIM, convidou ela para fazer parte e ela disse que assim que ela escutou esse convite, o coração dela já estava de volta na Coreia e ela já sabia que era isso que ela precisava fazer. Mas olha que interessante, se não fosse isso, talvez a gente não visse a Yoonjin de volta no K-pop. O segundo fato que a gente vai falar é sobre a integrante eliminada do LE SSERAFIM. No documentário, a gente conhece a Haruka, uma trainee da HYBE que estava treinando para fazer parte do LE SSERAFIM e que acabou sendo cortada da line-up do grupo. A gente sabe que para um grupo de K-pop debutar, muitas trainees passaram ali pelo processo. Tem grupo que treina 10, 15 meninas e aí na hora de debutar, debuta 5 ou 4. Então é um processo normal ter essas trainees ali, fazendo toda a avaliação, né, participando de todo o processo, mas que no final elas acabam não entrando no time final mesmo. O que não é tão comum assim, mas ainda acontece, é quando uma trainee já tá dentro desse grupo final, sabe? Já tá nessa line-up pra debutar e ela acaba sendo retirada disso. Então, ó, por diversos motivos, né? Seja pela imagem, seja pelas habilidades, seja pelo conceito, a gente decidiu que você não faz mais parte desse grupo de debut. E aí é mais triste ainda, sabe? Porque ela já estava no grupo para debutar e aí ela tem que dar passos para trás. Então não é como se ela estivesse tentando entrar no time. E pelo que dá a entender no documentário, é isso que acontece. Ela estava nessa line-up ali se preparando para o debut do LE SSERAFIM e, como os próprios produtores disseram, por não achar que a imagem dela ia casar muito com a imagem que eles queriam pro LE SSERAFIM, eles decidiram tirar ela desse time. Mas tem uma coisa que a gente precisa considerar. Se a Haruka apareceu nesse documentário, é porque a HYBE de algum jeito ainda tem direito sobre a imagem dela. Ou seja, tudo nos leva a crer que ela ainda está dentro da HYBE. E pra HYBE ter colocado isso no documentário, é porque a gente ainda vai ver essa menina no futuro. Entende o que eu quero dizer? Então a Haruka ainda tá dentro da HYBE, eu tenho certeza que a edição colocou esse momento ali pra gente ficar, olha só, uma trainee da HYBE, vamos ficar esperando ela debutar, pra criar esse hype. Então vamos ver quais serão os próximos capítulos da Haruka dentro do K-pop, dentro da HYBE, porque eu tenho certeza que essa não vai ser a última vez que a gente vai ver ela. O próximo momento que eu queria destacar com vocês é um Che entrando meio que de última hora no grupo. A gente sabe que toda a formação do LE SSERAFIM não foi uma coisa tipo, 5 anos preparando, né, 7 anos que elas treinaram juntas, igual era antigamente no K-pop. É um grupo que se formou meio que rápido, né, então teve as integrantes ali que saíram do IZ*ONE, assinaram com a HYBE, e aí primeiro chegou a Yoonjin, e aí depois chegou a Kazuha, e depois chegou a Eunchae.
E as meninas até sentam e conversam uma hora sobre a Eunchae entrar no grupo. E elas falam, putz, deve ser super difícil entrar agora que a música já tá pronta, né? Que a pessoa tem que se adequar à coreografia e que ela tem menos tempo que a gente pra acompanhar tudo. E isso não foi tão distante do que aconteceu com a Kazuha, porque o que o documentário dá a entender é que a Kazuha entra nesse time e 3 dias depois entra a Eunchae. Então, são duas garotas que foram adicionadas ali na reta final e que tiveram que dar os seus pulos para acompanhar o treinamento e para conseguir se adequar a tudo. Então, tenho certeza que elas sofreram uma pressão muito grande nesse sentido. E outro detalhe que é revelado nessa parte é que a Yoonjin já tinha treinado com a Eunchae anos atrás. Ela até comenta, eu não conheço muito, né, a gente não foi muito próxima, mas a gente treinou junta. Então eu fico me perguntando onde? Tipo, na Source Music, na Pledges, na Hybe, onde que elas treinaram juntas anos atrás? Fiquei com isso na cabeça. Eu não sei se ficou tão claro assim ou se vocês sabem. Deixa aí nos comentários. Um outro momento desse período pré-debut que chamou a atenção de todo mundo foi a Sakura, durante uma reunião ali da Hybe, falando sobre críticas ao peso das meninas. Porque o que aconteceu? Pela linha do tempo do documentário, as meninas foram participar de ensaio fotográfico, né? Gravaram aquele runway show que a gente viu no teaser. E aí depois disso teve uma reunião com os executivos ali da Hybe e com o grupo. E eles começam a falar uma coisa que no começo você não tá entendendo o que que é. Eles falam assim, a gente ajuda muito vocês aqui, mas vocês precisam saber que o autocontrole, né? Esse autogerenciamento também é muito importante. E aí quando eu tava assistindo, eu fiquei, gente, mas do que eles estão falando? Autocontrole, esse autogerenciamento, sobre o que é? Logo depois do photoshoot, né? Logo depois dos ensaios. E aí é só quando as meninas começam a falar que você entende que isso é sobre o peso delas. Porque a Sakura começa a chorar nesse momento e ela dá um texto bem legal. Ela fala, a gente tá muito estressada e a gente tá trabalhando muito pra fazer esse debut acontecer. E eu não quero que a gente tenha que se preocupar com isso agora, sabe? Porque, tipo, não é justo com tudo que tá rolando, com todos os ensaios, a gente ainda ter que ficar pensando sobre isso. Eu quero que a gente possa focar no que a gente tem que fazer agora, que é os ensaios, que é preparar o debut. E aí a Chaewon também entra, complementa, tipo, a gente tem que ter esse controle de que se a gente tá ganhando peso, a gente escolhe uma outra coisa pra comer, a gente lida melhor com as nossas refeições, né? A gente tem esse autogerenciamento. Enfim, dá a entender que a empresa uniu elas ali pra falar, vamos controlar mais essa questão do peso, essa questão da imagem. E as meninas responderam, tipo, putz, a gente já tá fazendo 1 milhão de coisas e não é justo que a gente tenha mais essa preocupação agora, sabe? Deixa as coisas fluírem normalmente. A Sakura até fala, se eu achar que eu tô ganhando peso, eu peço uma salada enquanto as outras meninas comem outra coisa, tipo, é assim que sempre foi, é assim que vai dar certo. Deixa a gente focar no que a gente tem que trabalhar agora. E tudo isso é muito estranho, porque, né, reforça aquela questão do estereótipo da imagem, né, do padrão de beleza coreano. É estranho porque não faz sentido ter isso no documentário da Hybe, porque expõe um pouco um controle beirando o abusivo, ou quase abusivo, da empresa. Então, invasivo, na verdade, talvez seja a melhor palavra. Não sei, foi meio estranho ter rolado essa dinâmica ali. Deixem nos comentários o que vocês acharam disso. Ainda sobre a Sakura, teve um outro momento onde ela falou sobre as críticas ao vocal dela. E ela disse que muitas pessoas dizem que eu não sei cantar. E isso, claro, machuca muito. E isso também traz muita pressão e deixa ela muito nervosa na hora de entrar na cabine e gravar. Por isso ela até considera ter menos linha nas músicas, porque ela quer ter menos destaque pra não, sabe, tipo, não dar motivo para as pessoas ficarem falando. Mas eu achei muito legal porque a Sakura também diz que isso motiva ela a trabalhar ainda mais duro. Então mostra ela tendo as aulas de vocal, ela se dedicando, tirando dúvida com os professores, porque mostra também que existe uma certa proatividade aí, de você querer melhorar, de você, sabe, querer apresentar a sua melhor versão. E também eu acho que dá uma certa autonomia para elas nesse período pré-debut, sabe? No sentido de sentar com o professor e falar, essa parte, como que eu canto melhor isso? Minha voz é melhor assim ou é assado? Eu acho que dá mais autonomia no sentido de ter controle sobre o seu talento, sabe? Conseguir lapidar o seu próprio talento. E eu acho isso uma coisa muito legal. O próximo segredo sobre o debut do Le Sserafim é que ele foi adiado várias vezes. E a própria Chaewon tem um momento onde põe tudo isso pra fora, ela tem ali uma crise de choro durante uns ensaios, e a gente corta pra uma entrevista dela falando sobre como ela tá frustrada, que tipo,
putz, a gente vem aqui, a gente treina todo dia, mas nada tá definido ainda, o debut já foi adiado várias vezes, e isso é muito frustrante, porque parece que o grupo não tá saindo do lugar, sabe? Parece que as coisas não estão avançando. E aí a gente descobre que o debut foi adiado algumas vezes, então ele foi empurrado pra frente ali, o máximo que a Hybe conseguia. E o que eu acho interessante nessa parte também é que a gente vê que a Chaewon teve ali o que parece ser uma lesão na perna. Mostra ela numa consulta e aí tem um raio-x do joelho dela e o médico ou o enfermeiro, não sei, explica pra Chaewon que tem uma membrana ali no joelho dela ou na perna que pode inflamar caso ela se esforce muito. Então eu achei interessante a gente ver que houve isso ali durante o pré-debut, porque é uma coisa que até então eu não sabia, que ela precisou lidar com alguma questão de saúde e tal. Então eu achei legal eles colocarem isso no documentário também. Outra coisa que eu achei muito legal é sobre como o conceito do LE SSERAFIM foi inspirado nas próprias meninas. A gente vê uma reunião durante o documentário que mostra os produtores ali da Hybe conversando com as integrantes, explicando o conceito de Fearless. E aí, qual que é o conceito de Fearless? Qual que é o conceito dessa história, o mundo é minha ostra? É tipo, a gente não tá satisfeita com o nosso status quo, sabe? Com o jeito que as coisas são. E a gente quer conquistar mais. A gente quer ser corajosa e a gente quer ir pro mundo. E os produtores dizem que isso é inspirado na história de cada uma ali. Então, por exemplo, a Kazuha podia ter dançado balé a vida inteira, mas ela foi corajosa o suficiente pra se aventurar numa nova história agora. A Sakura podia ter continuado no Japão. Ela foi corajosa o suficiente pra vir pra Coreia e abraçar essa nova aventura. A Chaewon podia ter ficado na outra empresa dela. A Yoonjin podia ter ficado nos Estados Unidos. Então, todo mundo ali tem uma história sobre como o LE SSERAFIM tirou elas da zona de conforto e colocou elas numa coisa nova, sabe? O LE SSERAFIM tirou elas de onde cada uma tava, colocou todas juntas nesse time pra jogar pro mundo. E esse é o contexto por trás de Fearless, por trás do conceito delas. E eu achei isso muito legal, porque as histórias são reais, sabe? Então eu acho que elas conseguem se identificar muito mais com o próprio conceito do grupo e com o que elas estão apresentando para os fãs. Eu acho que existe uma certa assinatura delas ali, e isso eu acho muito legal. Outra coisa que a gente ficou sabendo durante o documentário é que houve uma preocupação ali com a imagem da Chaewon, principalmente por parte dela mesma. Ela disse que ela sempre teve essa imagem mais fofa, divertida, né, da carreira dela dentro do IZ*ONE ou mesmo no Produce, mas agora ela teve que adequar essa imagem dela a uma nova realidade, que é a realidade do LE SSERAFIM, que tem um conceito muito mais forte, muito mais ousado que tudo que ela já fez. Então ela queria encontrar a voz dela, claro que sem abandonar quem ela é, sabe? Mas descobrindo como ser essa nova Chaewon. E eu acho que ela conseguiu fazer isso muito bem, né? Se a gente vê a Chaewon nos palcos, nossa, é uma diva icônica demais. E eu acho que ela conseguiu se encontrar dentro desse conceito, dentro dessa imagem, né? Muita gente aclamou ela durante o debut, dizendo que é ali uma das pessoas que mais se encaixou dentro daquela imagem. Então achei interessante a gente ver que antes disso teve uma preocupação ali, sabe? Como que eu me apresento para os fãs agora com esse novo conceito? E vendo isso tomando forma depois de um jeito tão bacana, é como se a gente visse o ciclo completo das coisas. Um outro ponto muito importante desse documentário é que a Yoonjin quase desistiu de novo, porque a gente vê ela ali durante os preparativos do debut e ela faz uma ligação com alguém que eu não entendi se é uma amiga, se é uma mãe, se é um parente. Deixa aí embaixo se você sabe com quem ela estava falando. Mas aí ela aparece conversando com essa pessoa numa ligação e ela fala, tipo, será que eu escolhi certo, né, de vir aqui? Porque eu tive a experiência de não ser do K-pop enquanto eu morei nos Estados Unidos e eu abri mão disso para voltar para essa indústria. Será que eu não teria sido mais feliz se eu tivesse continuado nos Estados Unidos? Então a gente teve um momento ali dela tendo dúvidas, tipo, putz, será que eu fiz certo de vir para cá? Porque, né, nesse período que ela teve nos Estados Unidos, ela pôde experienciar uma liberdade que a gente não vê muito no K-pop. Então por isso que ela diz, eu tive um período ali para experienciar tudo que eu abri mão. E aí agora que eu abri mão, será que eu fiz certo? Será que eu não tô abrindo mão da minha felicidade? Então mesmo durante os preparativos do debut, esse pensamento ainda tava ali na Yoonjin. E eu achei interessante porque eu acho que ela debutou de um jeito tão forte, tão icônico, tão carismático, tão confiante, que eu não imaginava que ela tava com essas dúvidas logo antes do debut, sabe? E por último, eu acho que a gente precisa falar de uma coisa que, né, não tem como a gente não falar sobre isso, que é
cadê a Garan? A Garan, uma das integrantes originais do Le Sserafim, que foi removida do grupo depois de uma grande polêmica de bullying, não aparece em nenhum momento do documentário. É claro que isso deve acontecer porque ela não tem mais contrato com a Hybe, então a Hybe não tem direito de imagem sobre ela. Então nem se a Hybe quisesse contar a história da Garan, a Hybe podia fazer isso, porque não ia poder ter o rosto dela ali no documentário, a não ser que eles assinassem um outro contrato só pra isso. O que, né, claramente não aconteceu. Mas eu achei muito interessante como ela é simplesmente excluída da narrativa. Então, a gente vê as 5 integrantes do grupo atual, né, a formação atual, e elas falam, agora a formação tá completa, agora o grupo tá fechado. Aí mostra as 5 e uma pessoa cortada. Ou então fala sobre como cada uma entrou no time, mas corta que tem uma outra pessoa sentada ali com elas. Então, toda a história da Garan foi apagada no documentário e o grupo... a história que a gente tem dentro desse documentário é de um grupo de 5 integrantes, que foi pensado, formado com 5 integrantes, e é isso que a gente vê ser construído. Mas é curioso, porque assim, em vários momentos, na dança, nas conversas, nas reuniões, dá pra ver que tinha uma pessoa cortada ali, a gente vê tipo um cabelo de longe, sabe, um ombro passando ali, ou a gente vê alguém com um close muito perto, porque não pode abrir muito a câmera, porque ia ter outras pessoas perto. É isso, eu acho que o que aconteceu mesmo foi o fato da empresa não ter mais contrato com ela, o fato do grupo querer estabelecer sua imagem agora com 5 integrantes, então nem faria sentido contar a história de 6 meninas, mas sabendo de tudo que aconteceu e como a gente acompanhou tudo muito de perto, é impossível não notar que houve essa escolha narrativa ali. Então é isso, esses são 10 segredos que você não sabia sobre o debut do Le Sserafim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, deixa aí embaixo o que você achou do documentário e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye bye!